Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite, caros irmãos. Aqui estamos em mais um estudo virtual do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Já retornamos na data de hoje, maio, e já desde o dia 1º as palestras presenciais em nossa casa já estão acontecendo. Mas nós manteremos os estudos virtuais. Então, aos domingos, segundas e quintas, a nossa casa está aberta para aqueles que quiserem comparecer. No início, agora, só com palestras. E depois, no decorrer dos acontecimentos, nós vamos retomando as outras tarefas da casa. Mas mantemos o estudo virtual, que será exibido, ou irá ao ar, pelo YouTube, toda sexta-feira. Então, aqui estamos nessa grata oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos trazer hoje uma passagem que se encontra em Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, que se chama A Cura do Homem da Mão Mirrada. Então, vamos juntos, pedindo a Jesus que nos auxilie, os nossos amigos espirituais, que estejam conosco também auxiliando para o nosso melhor entendimento, esclarecimento e assim a nossa melhoria íntima. Vamos seguindo, fazendo a leitura da passagem e depois, num esforço de interpretação, vamos ampliando aí o entendimento sobre a cura do homem da mão mirrada. Então, vamos fazer a leitura como um todo dessa passagem. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se foraria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza de seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. A passagem revela uma das curas feitas por Jesus, que foram diversas. Então, começamos aqui com Jesus entrando na sinagoga, entrando outra vez na sinagoga. Indica para nós que naquela época, Jesus, em sua missão, participava dos acontecimentos ali da sinagoga. Se ele entrou outra vez, que já havia entrado antes. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Então, a sinagoga, ela é lugar de oração, de reunião, é um templo religioso, em que as pessoas vão buscar, o povo vai buscar consolo, orientação, cura. São os crentes de mão estendida, suplicando socorro, como nos diz Emmanuel,
falando sobre essa passagem no livro Fonte Viva. E nós também somos um desses. Nós somos como o homem da mão mirrada, que procura um templo religioso em busca de alívio, em busca de cura. Então, a sinagoga é esse local, como todos os outros templos, em que a criatura ansiosa, deprimida, com necessidades, doente, vai buscar o socorro e o alívio, né? Então, são necessidades de toda sorte. No meio espírita, a gente costuma dizer que se a gente não vai pela dor, a gente vai pelo amor. Ir pelo amor é o ideal de todos nós, né? Praticar o bem pelo bem. Mas, geralmente, nós procuramos a Deus e esses locais de oração quando estamos em sofrimento, em necessidade. Por isso, Emmanuel nos fala que somos todos nós, né? Esses crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Mas a sinagoga também representa um local, aquela época de Jesus, onde os fariseus eram os doutores da lei. No caso, a lei mosaica, a lei de Moisés. Então, eles recitavam regras de bom proceder nesse local. Mas eles próprios, os fariseus, tinham comportamentos vis e perturbadores, como nos diz a autora espiritual Amélia Rodrigues, falando sobre o comportamento dos fariseus. Então, eles estavam nas sinagogas ensinando a lei para o povo, mas eles próprios tinham comportamentos contrários àquilo que eles pregavam. Então, estava ali um desses, que tinha uma das mãos mirradas. Não um fariseu, mas sim um homem necessitado, lá na sinagoga. Um homem com a mão mirrada. Estamos falando sobre as mãos, né? Que no caso era a expiação pela qual esse homem passava. Ter a mão atrofiada, a mão fechada, sem poder utilizar aquela mão. As mãos são os nossos instrumentos de trabalho, instrumentos de realização. Através delas, nós damos, nós recebemos. Nós construímos ou nós destruímos. As mãos transmitem energia, as mãos realizam as obras, as mãos curam. E nesse caso, o homem tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o, se curaria no sábado para o acusarem. Estavam observando-o. Quem observava? Eram esses fariseus. O texto não fala assim explicitamente, mas era o local dos fariseus ali. Então, observando, né? Então, os fariseus observavam Jesus. Se ele curaria no sábado. Então, esses homens já sabiam que Jesus curava, né? Fica implícito aqui no texto, que eles já sabiam que Jesus tinha o poder de curar. Eles conheciam esse poder de Jesus e que multidões o seguiam. E que ele já havia feito diversas curas, como a mulher hemorroísta, o cego de Betsaida e tantas outras curas que Jesus realizou e que estão registradas no Evangelho, no Novo Testamento. Então, eles estavam ali observando Jesus. Será que ele vai curar aqui na sinagoga e é sábado? Para o acusarem. Então, por que eles acusariam Jesus? Porque na lei mosaica estava registrado que o sábado deve ser sagrado ou consagrado a Deus. Então, eles entendiam que não poderia haver nenhum tipo de trabalho no sábado, né? Não se poderia trabalhar nem fazer nada ao sábado, muito menos curar dentro de uma sinagoga. Por isso que eles queriam acusar Jesus, né? Eles queriam apanhar Jesus
indo contra aquela lei que eles pregavam, que é a lei mosaica. Então, Jesus feria os interesses desses homens. Por isso, tanto incômodo da parte deles e essa observação para o acusarem. Então, ele estava ali no sábado, dentro da sinagoga, e havia um homem com a mão mirrada, e os fariseus já como que esperavam, já estava no ar, que Jesus iria realizar uma cura ao sábado. Então, eles perseguiam Jesus, eles buscavam motivo para acusar Jesus e ferir seus interesses. Então, eles estavam ali observando. E o que acontece? A atitude de Jesus. Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada, aquele que sofria com aquele problema: levanta-te e vem para o meio. Olha que maravilha, gente. Quando Jesus fala de forma imperativa: levanta-te. E não só nessa ocasião Jesus se referiu a alguém dessa forma, né? Levanta-te, anda e prossegue, né, na sua evolução. Ele fala aqui para o homem da mão mirrada dentro da sinagoga. Então, levanta-te, suba, significa subir na evolução, subir a vibração. É movimento, é sair da inércia. Nós podemos traduzir aqui para o nosso universo íntimo, né? Para que a gente se movimente, para que a gente suba a nossa vibração. Levanta-te, vem para o meio. O vem para o meio, colocar a criatura no centro, é valorização, é dar dignidade à pessoa, é tirar da periferia, tirar da marginalidade aquele que se encontrava ali, ferido, sofredor, em expiação. Jesus o chama para o meio, como devolvendo a ele o seu valor, para que ele próprio reconhecesse o seu valor. Levanta-te e vem para o meio. Então, esse é o poder de Jesus também sobre nós, né? Nos elevar como criaturas, nos fazemos evoluir, né? Porque ao toque de Jesus, ao conhecermos o seu evangelho, vivenciarmos o seu evangelho, nós estamos nos tornando novas criaturas, criaturas dignas. Então, ao efeito do seu toque, né, nós nos tornamos vivos para espíritos, como espíritos, né, espiritualmente falando. Então, o levanta-te e vem para o meio já é a ação do bem que Jesus realiza em função desse irmão que trazia a mão mirrada, né? É o primeiro passo da ação ali. Ele é reconhecido, é visto, e Jesus fala com ele, né? Fala com ele: levanta-te e vem para o meio. E assim ele faz. Na sequência, o versículo diz o seguinte: e perguntou-lhe, quer dizer, aqui Jesus está se dirigindo aos senhores que estão ali, os fariseus, no caso, dentro da sinagoga, que estavam observando o que Jesus fazia. Então, olha como Jesus já sabia a intenção dele, porque ele vai direto no ponto, naquele ponto sensível do momento, que era a questão do sábado. Então, perguntou-lhe para aqueles homens: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram. Então, vejamos, a pergunta é direta para aquele grupo que ali estava. E Jesus traz o contraponto, os opostos: o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Então, Jesus está mexendo com a inteligência daqueles homens para que eles reflitam. O que é lícito? O que é correto? O que é estar na lei? Fazer o bem ou fazer o mal?
Salvar vida ou matar no sábado? E eles calaram-se. Olha que significativo. Então, Jesus vai diretamente àqueles homens, aqueles fariseus que pregavam as práticas exteriores, mas que por dentro eles não se modificavam. Eles tinham comportamentos vis, comportamentos condenáveis. Era o que Jesus falava, né? Os sepulcros caiados, que são brancos por fora, mas trazem a podridão por dentro. Então, a esse estímulo que Jesus dá às suas inteligências para que façam um exame de consciência, eles se calam. Se calam por causa dessa própria consciência, que indica para eles que eles estão errados. No fundo, eles sabem que o bem deve ser feito a qualquer hora e em qualquer lugar, que essa é a lei, não a prática exterior, que não modifica em nada a criatura. Então, a fala de Jesus, eles se calam porque a fala de Jesus vai direto às suas consciências. Jesus tinha esse poder de falar direto à nossa alma, como tem esse poder de falar direto à nossa alma. Então, ele desperta de imediato as consciências, né? E eles estavam em erro. Por isso, se calam. Não tem argumento. Eles sabiam muito bem que fazer o bem é o que se deve fazer, não matar. Né? Fazer o bem, salvar vidas. Isso é o bem que se deve fazer em qualquer lugar e a qualquer hora. Então, pela própria consciência, eles se calam. Não tinham o que falar. E aí como muda a atitude, né, de Jesus? A ação de Jesus até esse momento era falar com esses homens. Perguntou-lhe. Então, Jesus estava dirigindo a palavra, assim como no versículo anterior, ele dirige a palavra, né, ao homem da mão mirrada. Disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Aí ele pergunta-lhe, quer dizer, ele também fala com aqueles homens essa questão de fazer o bem, fazer o mal, vida, matar, e eles calam. Então, a ação de Jesus até esse momento é falar, ora com o homem da mão mirrada, ora com os fariseus ali presentes. E ali na sequência, vejamos aqui, meus irmãos, e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a sua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então, vamos aqui por partes, né? A ação de Jesus agora era olhar. Vamos imaginar o que não seria o efeito de um olhar de Jesus. Então, olhando para eles, condoído da dureza de seu coração. Então, ele olha com indignação. Ele está apontando o erro. O seu olhar tem indignação, mostrando àqueles homens, mais uma vez, que eles estão errados. Então, ele olha com indignação. Imediatamente, o texto nos diz, condoendo-se da dureza de seu coração. Então, o que é condoer-se? É ter compaixão. É Jesus que aponta o erro, mas com compaixão, com amor. Então, ele não diz mais nada a esses homens que o perseguem, que querem acusá-lo. Ele apenas olha para eles, como já havia falado antes, e despertado a consciência desses homens. A consciência deles já está desperta pelo raciocínio e pela consciência. Na sequência, Jesus olha para eles. E aí é aquela
checagem autêntica, né? Indiscutível. Eles têm plena consciência de seus atos. Mas Jesus olha em redor com indignação, condoendo-se da dureza de seu coração. Então, é claro, o mestre, o amor incondicional, ele tem misericórdia, ele tem indulgência o tempo todo. É isso que ele nos ensina. E como modelo, devemos seguir essas atitudes, apontar o erro, sim, às vezes através do olhar, né? Não era isso que os pais faziam antigamente, né? Quando os filhos estavam em algum ato incorreto ou condenável, apenas com o olhar eles comunicavam aos filhos que aquilo devia ser corrigido. Então aqui nós vemos Jesus olhando com indignação, mas condoendo-se ao mesmo tempo, né? Transmitindo compaixão. Não é preciso dizer mais nada para esses fariseus. E aí ele vai se dirigir ao homem, né? Então, ao homem ele já tinha falado, né, com esse homem, e que ele se levantasse, que viesse para o meio, que tomasse o seu lugar de dignidade. E agora ele vai agir dessa forma. Disse ao homem: estende a tua mão. Agora sim, a ação direta, né? A primeira orientação a segunda, né? Primeiro foi se levantar e ficar no meio. A segunda, estenda a sua mão. O que é estender a mão? Como podemos interpretar? A mão é esse ponto tão importante do nosso corpo, o nosso instrumento de trabalho, transmissor de energia. É a mão que constrói, é a mão que cozinha, é a mão que cura, é a mão que passa energias salutares, a mão que acolhe. Pode ser também a mão que faz mal, a mão que destrói. Mas abrir a mão, quando ele fala aqui, estenda a mão, né? Abra a sua mão, significa muita coisa. Porque é o soltar, é o desapegar, podemos interpretar assim também, né? É o deixar ir, né? Abrir a mão, abra a mão disso, né? Movimente a sua mão novamente. Tudo isso Jesus está nos ensinando nessa frase pequena: estenda a tua mão. Porque ele vai ali agir com esse homem, e essa é a lição que ele está nos passando, né? Então, a mão precisa estar aberta para receber. É a posição de oferecer, mas também de receber. Ele precisa estar aberto para receber. E, no caso do nosso irmão, o homem que possuía a mão mirrada, se houve uma atrofia da mão, é porque houve uma paralisação das ações que a mão pode realizar. Pode significar ali o mau uso, porque se ele teve a mão mirrada ou atrofiada, é porque houve uma má ação dentro da lei de ação e reação, né? A cada um segundo as suas obras. Então, ele veio com uma mão mirrada, não se fala aqui se é de nascença ou se foi adquirida naquela própria existência desse homem, né? Mas significa que ele fez mau uso para realizações ou práticas em desacordo com a lei. Ou mesmo uma mão que poderia ser uma mão operosa e foi uma mão omissa. Também pode levar a essa paralisação da mão ou atrofia da mão. Era uma expiação, sem dúvida, que esse homem estava passando. Mas a cura recebida, porque ele vai receber a cura, né? Porque diz assim: estende a tua mão. E ele a estendeu, quer dizer, a criatura atende aquele chamado, vê ali a sua grande oportunidade com Jesus.
e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então, se houve essa cura, implica que ele já havia passado pela fase do arrependimento, da humildade. Ele já estava expiando uma falta. Mas esgotou-se ali aquela prova, naquele momento. Porque Jesus o cura. Quer dizer, ele já estava pronto para um outro momento. Então, foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Vamos lembrar aqui, gente, mais uma vez, que Jesus, com a sua superioridade moral, com o seu magnetismo extraordinário, natural, de ser superior, de espírito puro, quando esteve aqui na Terra conosco, né? Do seu perispírito, como nos ensina Kardec, constituindo da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Jesus, que já possuía total domínio da matéria, realizava a cura. Ele tinha esse poder, porque, além de toda essa natureza excepcional, trazida pela sua superioridade moral, tudo isso era secundado pelo amor, pela intenção do amor incondicional. Era uma condição incessante em Jesus, ele amava o tempo todo e ele praticava o bem o tempo todo. O amor incondicional. Por isso as suas curas. Então ele restitui aquele irmão a sua mão. E a mão mirrada passa a ser sã como a outra. Era o momento daquela criatura ter restituído a sua mão, sã como a outra. Então, imaginemos aqui a situação de um homem, uma mão sã e a outra mão doente. O tempo todo, ele estava fazendo uma comparação. Ele comparava a mão boa, né? O que fazer com uma mão sã? Trabalhar, realizar, agir, né? Mas ele tinha a outra mão sem poder trabalhar. E era o desejo dele que essa mão se restituísse. Ele que já estava expiando, né? Já havia expiado faltas baseadas nesse mau uso da mão, ele já estava pronto para reparar as faltas agindo no bem. Então, a exemplo da outra mão, né? Ele teve ali essa comparação, então é a oportunidade, e ele passa a ter as duas mãos sãs, que era o seu desejo. E aqui nós trazemos Emmanuel, em uma das suas mensagens, no livro Fonte Viva, mensagem essa chamada Mãos Estendidas, em que ele faz uma análise dessa passagem do homem da mão mirrada. Ele diz assim, que Jesus curou aquela mão, mas ao homem não lhe confere bolsas de ouro, nem fichas de privilégio. Cura-a, devolve-lhe a oportunidade de serviço, restitui-lhe o ensejo bendito de trabalhar. O divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do seu próprio esforço. Emmanuel nos diz que aquelas mãos, ou aquela mão que ele estendeu foi curada, continuou vazia. Jesus restaura nele a oportunidade de serviço, o ensejo bendito de trabalhar. E ele frisa para nós, o divino amor vai nos restituir as energias. Nós vamos buscar e vamos receber, mas nós não vamos ficar isentos de realizar. A realização é própria, é de cada um. O esforço é individual. Então, é muito interessante a doutrina espírita, como libertadora, nos
indicando esse caminho de que a transformação íntima é trabalho de cada um. Que nós podemos receber energias, nós podemos receber a luz, o conhecimento, nós recebemos as oportunidades de trabalhar, mas o trabalho é de cada um. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós vamos receber aquilo que nós plantamos, aquilo que nós realizamos dentro das leis sábias de Deus, que não vai nos premiar indevidamente, que não vai nos trazer privilégios ou regalias apenas porque trazemos a nossa insígnia de cristão, mas sim aqueles que em silêncio realizam o bem. Da mesma forma, esse homem que estava ali na sinagoga, que tinha aquele desejo da cura, ele obtém a cura de Jesus. Mas as mãos dele ainda estão vazias, estão curadas, mas não estão cheias de ouro, nem de privilégios. Então, quando vamos à busca, e alguns de nós, é como Emmanuel diz também nessa mensagem, que alguns crentes querem uma compensação material, ou vão em busca de emprego, vão em busca de solução de problemas materiais, ou de dinheiro, procurando os templos religiosos nessa intenção. E não é isso, né? A lição de Jesus não é essa. Então, nós precisamos fazer as realizações com o nosso próprio esforço. E devemos ser gratos às oportunidades que a vida nos oferece. E nos oferece muito. Então, meus irmãos, essa é a lição principal do homem da mão mirrada. Os significados são muitos. Hoje aqui nós trouxemos apenas alguns. E podemos perceber o quanto de riqueza o Evangelho traz para nós. Nesses 6 versículos, nós vimos 5 até agora, quanta lição, quanta orientação e luz para os nossos caminhos aqui na Terra e para os nossos caminhos de espíritos imortais que somos. No último versículo, o evangelista Marcos registra o seguinte: e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então, na sequência, esses fariseus que lá estavam na sinagoga, observando Jesus, de como ele agiria no sábado para ter o que acusá-lo, conseguem o seu intento, porque Jesus cura no sábado dentro da sinagoga. Então, eles logo vão tomar conselho com uma outra facção, né, que também eram fariseus, os herodianos, contra Jesus, procurando ver como matariam. E eles conseguem, né? Eles matam Jesus. E depois Jesus dá a sua lição imortal da ressurreição. O que acontece? Trazendo para o universo íntimo para nós, né? Até hoje, será que nós ainda matamos Jesus? Então, a dureza dos corações humanos ainda faz prevalecer o egoísmo, o individualismo, o interesse pessoal, acima do amor ao próximo. E assim fizeram esses homens e mataram Jesus. Será que nós também matamos Jesus em nós? Será que nos fazemos surdos aos seus ensinamentos? Porque ele continua nos fazendo o convite lá dentro da nossa consciência, como os fariseus diante de Jesus ali, tiveram que fazer esse exame e se calaram, porque se achavam mesmo. E nós também, será que estamos nos calando? Será que estamos ficando surdos aos ensinamentos de Jesus? Porque ainda habita em nós esses sentimentos
Habitam em nós esses sentimentos ainda ligados ao primitivismo, que é o egoísmo, que é o amor próprio, o individualismo, a vaidade, e assim por diante. Esse convite, ele continua vivo do Mestre para todos nós que nos aguardam. Continua ecoando nas nossas consciências. E nós temos essa grata oportunidade da doutrina espírita que nos auxilia no entendimento do seu Evangelho, que mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, que nos põe diante de nós mesmos, né? Nos estimulando a trazermos à consciência aquilo que nós estamos fazendo, a fazermos um exame, né, no autoconhecimento das nossas práticas, das nossas intenções e procurando a nossa real reforma íntima. Então, Jesus continua falando conosco. Pega a tua cruz e segue-me. Ama teu próximo como a ti mesmo. Vós que estáis sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. E ele nos diz também, estende a tua mão e trabalha. Então, meus irmãos, esse era o estudo que nós tínhamos para hoje, sugerindo que todos possam ler novamente essa passagem que se encontra em Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, a cura do homem da mão mirrada. E que Jesus, o nosso meigo Rabi, possa continuar nos iluminando e abraçando a todos nós com seu amor, nos dando bom ânimo. Que assim seja.